João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma vez reunir Teu povo e por termos Tua palavra em nossas mãos. Ó Senhor, peço que tenhas misericórdia de nós mais esta vez. Possa abrir o Teu livro para nós. Que os nossos corações estejam anelantes por Tua palavra, nossa mente concentrada em Ti, naquilo que Tu tens a dizer a nós, Senhor. Supera, Senhor, minha incapacidade de comunicar a Tua palavra aos meus irmãos, capacitando-me por Tua graça, Senhor, a falar Tua palavra como ela verdadeiramente é, Senhor. Abençoa-nos esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós continuamos estudando acerca da salvação. O irmão Marcel, na reunião passada, falou sobre o pecado e a necessidade do novo nascimento. E eu queria continuar o tema que o irmão iniciou. Eu quero falar hoje sobre o novo nascimento e as suas evidências. Então, dividirei a mensagem em duas partes. A primeira parte é novo nascimento, o que é? O que é o novo nascimento? É a segunda parte. A segunda parte da mensagem será exatamente as evidências do novo nascimento. Por um lado, verificar o que é. Como acontece esse novo nascimento? Por outro lado, até ajudar a nos checar. Quais são as evidências que acompanham o novo nascimento? Será que nós podemos verificar se uma pessoa realmente nasceu de novo? Pelo que as Escrituras dizem? Será que isso é identificável? Nós veremos com a palavra de Deus hoje. Então, a primeira parte da mensagem é explicar o que é o novo nascimento. Me parece, tenho até conversado com os irmãos, que nós temos voltado em temas muito básicos, muito fundamentais, mas quando eu paro para pensar sobre isso, oro, converso com algumas pessoas, a maior parte da cristandade não faz ideia destas questões. Não, e se sabe, muitas vezes não sabe explicar o que é. Então, irmãos, mesmo que você já saiba destas coisas, que isso possa servir para fortalecer a sua fé, até que você seja capaz de explicar estas questões a outras pessoas, mas acima de tudo, irmãos, tornar os nossos corações gratos. Eu vivo repetindo isso aos irmãos, porque é muito difícil para mim falar sobre estes assuntos sem que os meus olhos marejem diante do Senhor. Porque quando nós observamos a salvação do Senhor, é impossível. E nós temos visto, dito e cremos assim na palavra que o homem não tem parte nenhuma na salvação. Ela é 100% do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Do começo ao fim. O homem não tem parte nisso. O Senhor deseja, Ele cumpre, Ele faz. Então nós temos estudado desde o início, e é preciso recordar esta questão, a depravação do homem. Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi feito perfeito. Não havia manchas em seu caráter, nada. Ele era perfeito, ele era a imagem de Deus. Só que o homem caiu ali em Gênesis 3. Caiu em pecado. E o que acontece? A partir de que o pecado entrou no mundo, todos os homens nascem pecadores e culpados. Todos os homens. O pequeno bebê, logo que ele vem ao mundo, nasceu pecador e culpado. Pecador, porque ele herda de Adão a natureza pecaminosa. E culpado, mesmo que ele não tenha feito nada ainda, ele é culpado. É isso que tem que ficar claro. O homem não é culpado simplesmente porque ele comete pecados. Ele já é culpado diante de Deus porque ele nasceu pecador. Claro,
Seus pecados só agravam sua condenação, só aumentam sua condenação, mas ele nasce assim. Então nós vamos falar sobre o novo nascimento. E o versículo que nós lemos, nós voltamos lá em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que é o novo nascimento? Baseando-se neste versículo aqui, é um poder que Deus exerce, em que Ele torna filhos do diabo em filhos de Deus. Eu vou repetir, irmãos. O novo nascimento é um poder exercido por Deus, em que Ele torna filhos do diabo em filhos de Deus. Como assim, irmãos? Vamos a João 8, versículo 43. Certamente as pessoas costumam dizer, mas eu também sou filho de Deus. Vocês já ouviram isso, né, irmãos? Já foram conversar com as pessoas e elas dizem, mas eu também sou filho de Deus. Poxa, eu mereço isso, eu sou filho de Deus também. As pessoas falam isso. Segundo a verdade das Escrituras, antes de crerem em Cristo Jesus, antes de Deus dar o dom da fé à pessoa, elas são filhas do diabo. Então João 8,43 diz assim, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Agora mesmo, antes do início da reunião, o irmão Franklin conversava comigo sobre o quanto é difícil fazer com que pessoas venham em nossas reuniões evangelísticas e ainda mais, que elas entendam o que é pregado. Agora, mas isso não deve ser novidade para nós. O Senhor Jesus acaba de dizer aqui para os fariseus que os homens são incapazes de compreender a mensagem, incapazes de compreender o que é pregado a eles. E por que é que vocês são incapazes? Porque vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Então o homem, na verdade, ao contrário do que é o ditado popular, eu também sou filho de Deus, não. O homem é um filho do diabo. E em seu interior, ele deseja satisfazer os desejos de seu pai, o diabo. Esta é a inclinação do coração humano. Nós já temos dito isso. Temos dito que o homem nasce assim, inimigo de Deus, debaixo da ira de Deus, e ele não tem desejo pelas coisas de Deus. É assim que nasce o homem. O homem, de seu próprio interior, ele não quer a Deus. Então, o que é o novo nascimento? Por que precisamos falar sobre um novo nascimento? Por que isso? Porque o homem não é uma questão de repará-lo, de dar um retoque nele. Não é isso. O homem é mau no seu âmago. Ele está corrompido no seu âmago, na sua essência. Nasce assim, indiferente a Deus, inimigo de Deus, sem desejar a Deus. E aí o Senhor precisa dizer, o que você precisa não são de reparos, você precisa nascer de novo. Porque na sua natureza que você herdou de Adão, não tem jeito para você. Não há melhorias a ser feitas. Então as pessoas e o meio evangélico em geral têm confundido isso muito. Converse, irmãos, eu não sei se vocês têm conversado muito com as pessoas, mas converse um pouco. Converse um pouco com as pessoas, até mesmo que se dizem evangélicos. Os ímpios isso será mais evidente ainda. Mas converse um pouco com as pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. Perguntem estas questões básicas da fé, veja o quanto de gratidão tem por Cristo, porque na verdade elas pensam que elas estão melhorando, que elas passaram então a buscar a Deus e agora elas estão fazendo melhorias em sua vida.
disse na reunião passada, após o Marcel ter pregado, que o homem é até capaz de fazer melhorias externas. Ele é capaz de tentar ter boas atitudes. Então o homem é capaz de parar e largar a bebida com algum esforço. Ele pode, mas ele não pode mudar o seu interior. E é disso que o novo nascimento fala, de uma mudança no interior do homem. O que é o novo nascimento? Vamos trazer uma figura aqui para demonstrar isso. Se nós formos para Ezequiel 36, que o Marcel leu na reunião passada, quero ler só o versículo 26. Ezequiel 36, 26 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Irmão, o que é o homem sem Deus? O que é o homem antes de receber a fé? Ele é um homem morto. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 1. Morto em pecados e delitos. Agora, este homem que está morto em pecados e delitos, ele também possui um coração de pedra. Esta é a realidade do homem. Então, quando você cruza com homens pela rua que não creem no Senhor Jesus, você está cruzando com homens mortos que possuem um coração de pedra. Esta é a linguagem da Bíblia. É assim que o mundo é. Cheio de cadáveres andando por aí com seus corações de pedra, no que se refere a Deus. Mortos espiritualmente. É assim que é o mundo. Esta é a linguagem da palavra de Deus. O homem incapaz de melhorar-se. Mas o que é que Deus faz então? Há pessoas que pensam o seguinte, e esta é a doutrina que quero combater, e que, se o Senhor assim me der forças, o farei minha vida inteira. Alguns homens creem o seguinte: Cristo morreu pelos homens, e agora é o seguinte, há uma possibilidade para os homens. Eles podem buscar a Deus, ir até Deus, e então receberem o perdão e ir melhorando sua vida, se esforçando. Esta é uma posição defendida. A outra posição bíblica é que o homem é incapaz, ele não busca a Deus, ele está morto, ele tem o seu coração de pedra, e ele não vai buscar a Deus, ele nem sequer entende a mensagem, ele não quer amar a Deus, ele não quer buscar a Deus, ele não entende nada. Esta é a condição do homem. Irmão, por que é que você foi salvo? Se você é verdadeiramente um homem nascido de novo, por que é que isso aconteceu com você? Por quê, irmão? Alguns respondem, não, um dia alguém pregou e eu criei. Eu levantei minha mão e fui, eu criei. Então, peraí. A diferença, então, entre os homens é que uns creem e outros não. Esta é a diferença entre os homens, afinal. Uns, quando ouvem a mensagem do Evangelho, eles creem e vão. Outros, quando ouvem, não creem. Essa é a única diferença. Porque o homem é capaz. Não, irmãos, é exatamente isso que nós estamos dizendo. O homem não é capaz. Por que é que isso acontece? Voltemos ao versículo de João 1 que nós lemos. Por que, irmão? Porque um dia você veio a Cristo? A quem você vai atribuir isso? Porque um dia, se é que isso aconteceu com você, você sentiu o peso do pecado e viu que precisava de um grande Salvador porque você era um grande pecador. Por que é que isso aconteceu? Você exerceu o que os homens chamam, que possuem, dizem que possuem, seu livre-arbítrio, sua liberdade de escolha. Os homens dizem que possuem isso, a Bíblia não afirma isso. É exatamente isso que temos dito a respeito da salvação, irmãos. Que quando o homem caiu naquele jardim, ele perdeu seu livre-arbítrio. Ele não é mais capaz de escolher a Deus. Ele agora é inclinado ao mal. Ele é inclinado ao pecado. Então, por que homens nascem de novo? Vamos ler de novo, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nós pararmos neste versículo, alguns ainda vão aqui achar que o homem está fazendo alguma coisa.
mas todos quantos o receberam. Então, pera, tá vendo? Quem recebeu foi um homem. Ele recebeu a Cristo. Então, existe aquela frase que dizem hoje, você quer aceitar Jesus? Eu aceitei a Jesus, então eu recebi. Eu o recebi, então foi-me dado um poder de que eu seja feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas graças a Deus, o versículo não para aqui. Então ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que um homem nasce de novo, irmãos? Ele exerce sua vontade ou é da vontade de Deus? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um homem nasce de novo, porque esta é a vontade de Deus para ele. Marcel falou que é impossível, na reunião passada, entender o novo nascimento desconectado da eleição. Impossível. Por que, irmãos, nós temos que crer assim? E esta doutrina que às vezes ofende tantos homens, que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, elegeu um povo seu, em seu próprio Filho, antes da fundação do mundo, elegeu um povo. Isso está baseado nas Escrituras, Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 9 e tantos outros textos. Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo. Preste atenção no que é a doutrina da salvação. O Pai, na eternidade, elegeu um povo para o seu Filho. O Filho, em um determinado tempo, veio à Terra, assumiu a forma humana, fez expiação pelos pecados de seu povo, subiu aos céus, enviou o seu Espírito. O que o Espírito faz? O Espírito Santo convence seus eleitos dos seus pecados, da justiça e do juízo. Em um determinado tempo da história, o Espírito Santo convenceu o seu coração e fez um trabalho de regeneração e você nasceu de novo. Não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Esta é a doutrina da salvação bíblica. Onde o homem entra aí? O homem é só alvo da graça e do amor de Deus. Ele não fez nada. Ele não escolheu a Deus, porque segundo a Bíblia ele não é capaz de fazê-lo. Não pode. John Owen, um puritano, ele diz o seguinte, que Cristo é como aquele que anda entre os sepulcros, e ele vai andando entre os sepulcros e ele diz a um, levanta-te, e ele levanta, ele passa, continua andando naquele sepulcro cheio de mortos, e ele diz, levanta, levanta. Assim foi com a vida de qualquer um que foi salvo. Todos nós, irmãos, mortos em pecados e delitos. Alguns vão dizer, mas isso é injusto. Não é injusto, porque ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então ele olhou para mim, que estava morto em pecado e delito, e diz, levanta dentre os mortos. Mas por quê? Eu fiz alguma coisa de bom? Não, eu não fiz nada, a não ser pecar, pecar e pecar. Ofendê-lo, nasci inimigo dele, mas ele teve compaixão. Isto é salvação. Não é, vem aqui, façamos um acordo. Não tem. Não tem a parte do homem, olha, se você fizer isso, se você for bom, não, você não é. Por isso eu preciso dar uma nova vida a você. Por isso eu preciso renovar-te. Eu preciso gerar um novo espírito, um novo nascimento em você. Dar nova vida. Soprar o meu fôlego sobre você. Você é incapaz. Então, irmãos, o que nós removemos com essa doutrina? O que é removido? Por que é importante entender o novo nascimento? Porque nós removemos aqui o orgulho humano. O homem não tem espaço para se orgulhar. Porque se o que afirmamos, conforme a Bíblia é verdade, então que o homem está morto, que o homem não busca Deus, que o homem não quer Deus, como é que você vai virar para uma pessoa que não crê no Evangelho e se orgulhar disso? Porque é o que os homens fazem, não é? Ah, eu criei, aquela pessoa não creu. Eu exerci. Olha como aquela pessoa é dura de coração. Olha, aquele meu vizinho, ela é dura, ela não crê. Sabe o que estas frases significam? Que você acha que você é bom.
que você acha que você creu porque você é mais especial do que os outros. Muito pelo contrário, irmãos, é uma grande confusão. Eles acham que a doutrina da eleição é que faz com que um homem fique orgulhoso, quando na verdade é a doutrina que diz que o homem é livre, que o torna orgulhoso, porque diz que foi ele o capaz e o responsável pela salvação. Aqueles que não creem assim pensam o contrário, falam, se não fosse assim, eu jamais estaria salvo. Se não fosse assim, se Deus não tivesse agido em meu favor, não teria chance para mim. Eu ouvi um irmão dizer que não pode ser assim. Não pode ser assim, porque imaginem um homem soterrado a 30 metros. Ele está numa grande vala, num buraco a 30 metros. E alguém lança uma cordinha para ele com 10 metros. Esse homem fica pulando para tentar pegar a corda, mas não dá. Deus não é justo com ele. Ele tinha que dar mais corda para esse homem ser capaz de pegar. Porque o homem, ele está escolhendo Deus, ele quer. Mas Deus só dá uma corda de 10 metros. Dizem algumas pessoas. Mas sabe qual seria a melhor ilustração, irmão? É que o homem está realmente nessa vala lá de 30 metros, mas ele está morto lá dentro. O Senhor, ele desce até aquela vala, pega aquele homem e sobe com ele. Ele dá nova vida àquele homem. Esta é a salvação. E esse é o estado do homem. Ele está morto. Sem condições. Você reflete sobre estas coisas, irmão? Você pensa sobre essas coisas? Isso deixa o teu coração mais grato? Deixa, irmão. Quando você olha para as pessoas sem Cristo, quando você olha, ou quando você tem tentado evangelizar as pessoas, falar do amor do Senhor, convidar para vir para as reuniões, e você vê aquela dureza de coração, você vê que aquelas pessoas não respondem, elas não temem a Deus, elas não querem a Deus. Você não para pensar e fala, por que tu tiveste misericórdia de mim, Senhor? Por quê? Você não para pensar isso, irmão? Deveria. Você não escolheu a Deus. Você não quis nascer de novo. Veja, que grande loucura é o homem achar que ele é capaz de fazer essas coisas. O homem está morto, ele está incapaz, ele é inimigo de Deus, claramente, segundo a Bíblia. Mas os homens acham que podem escolher a Deus, que podem ir até Deus. Que Marcel falou que ele era ensinado no lugar de onde ele veio, na reunião passada, a ir para o quarto e orar para nascer de novo. Puxa, ele, com suas forças, ia nascer de novo. Como? O homem não pode. Incapaz de compreender, incapaz de tudo. Deus precisa agir. Graças a Deus, irmão. Ele agiu com muitos de nós. Teve misericórdia de nós. Mas este é o novo nascimento, então. É um milagre, uma mudança no interior do homem, onde ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. O que será que significa isso? Que ele tira um coração de pedra e dá ao homem um coração de carne? O que significa isso? Que o homem, quando está morto em seus pecados e delitos, ele é insensível à palavra de Deus? Ele é insensível às exigências de Deus? Ele não sente o pecado? Nada disso. O que acontece com um cristão genuinamente nascido de novo? O que acontece? Ele agora possui um coração de carne. Qual é o seu relacionamento com Deus, com o pecado, com o mundo? Como isso muda o seu interior? Ou não? A única coisa que mudou é que ele passou a frequentar lugares diferentes. Agora ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. Será que nós podemos enxergar evidências deste novo nascimento? Que esta pessoa recebeu este coração de carne. O que isso quer dizer? Um coração mais sensível, um coração para andar nos caminhos do Senhor, mas novamente ele muda o interior da pessoa. Antes aquela pessoa não queria nada com Deus, odiava a palavra do Senhor, odiava as reuniões do povo de Deus, mas agora o Senhor deu um novo coração para ela. Ela passa a ter prazer nas coisas de Deus, um novo coração.
Aquela vida de pecado que ela tinha e vivia como se nada tivesse acontecido, porque ela tinha um coração de pedra, agora tem um coração de carne. Então o cristão passa a chorar por seus pecados. Ele passa a ser mais sensível quando ofende a Deus. Antes disso, não. Tem um coração de pedra, não sente nada. Agora ele passa a ter um coração mais sensível quando ele ofende a Deus. Irmãos, eu quero então agora falar 6 evidências de que uma pessoa realmente nasceu de novo. É importante que nós vejamos estas evidências, porque nós vivemos dias muito estranhos, muito estranhos. Todo mundo é cristão, né? Todo mundo diz que é. Aí você olha para a vida da pessoa e você fala, será que é mesmo? Então, às vezes, a gente tem dúvidas sobre quem receber ou não para o partir do pão. Nós não sabemos identificar as coisas mais. Estes assuntos não são mais pregados. Não, se a pessoa frequenta a reunião, está tudo certo. Será? Será que é isso? Será que a mudança do interior que Deus faz não faz com que aconteça nada no seu exterior também? Será que o novo nascimento não muda nada na vida da pessoa? Só muda que agora ela passa a frequentar reuniões? Só muda que agora ela diz que é evangélica? É isso? É isso que muda? Mais nada? Vamos ver, irmãos, quais são as evidências de uma pessoa que nasceu de novo. Vamos abrir em 1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Primeira coisa, a prática da justiça é um fruto da árvore daqueles que nasceram de novo. Prática da justiça. Mas hoje é o seguinte, temos grande dificuldade de identificar, né? Porque os cristãos são muito parecidos com as pessoas que não creem. Muito parecidos. Não tem evidência nenhuma. Você olha e fala, não sei. Nos seus negócios ele é tão ímpio quanto os outros. Mente como os outros. Você olha a prática da vida dele e o Senhor diz, pelos frutos reconhecereis a árvore. Isso é boa, mano. Mas me parece que hoje, nos nossos dias, é até proibido fazer esse tipo de análise. Nós criamos certos paradigmas dentro de nós que é impossível fazer esse tipo de análise com a própria palavra de Deus. O Senhor diz para fazermos isso. E nós devemos nos checar. Qual é a prova de que houve uma mudança no nosso interior? Ela deve se expressar também no exterior. E aqui, irmãos, eu não estou falando de perfeição e impecabilidade. Não estou falando disso. Mas se o cristão em nada difere do incrédulo, aconteceu mesmo uma mudança no interior dele? Aconteceu? Então o cristão que frequenta os mesmos lugares que os incrédulos, fala as mesmas coisas que os incrédulos, ri das mesmas piadas, é a mesma coisa, igualzinho. Podemos afirmar que ele é um cristão nascido de novo? Onde estão os frutos? Cadê a prática da justiça que a Bíblia diz? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também. Então, peraí, o apóstolo João está dizendo para nós reconhecermos. Reconheça também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, irmãos, a vida do cristão deve ser diferente da vida do incrédulo. Impossível que não seja. Não faz negócio com ele não, ele é cristão. Misericórdia, irmão. Como pode um negócio desse? Vamos para a segunda evidência. Não viver na prática do pecado, 1 João 3,9.
Então, a primeira evidência de que alguém nasceu de novo é a prática da justiça, que aquela mudança interior, o novo nascimento interior fez com que suas atitudes externas tivessem mudança. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara nesse primeiro ponto aqui, que é importante dizer isso. Eu disse que um homem é capaz de fazer mudanças exteriores. Ele é capaz de fazer algumas mudanças exteriores, claro, motivado por coisas... Por exemplo, o exemplo que eu dei de um homem que é capaz de parar de beber, né? Mesmo, eu conheço uma pessoa que é ímpia, ela se esforçou e parou de beber, né? Mas isso não mudou o seu interior. Então, algumas mudanças externas podem o homem natural fazer também, mas estou falando de mudanças que partem de dentro para fora. É porque o Senhor mudou o meu interior, mudou a minha disposição interior, mudou a minha maneira de pensar, me deu um coração para amá-lo, é que a minha prática agora é uma prática de justiça. É disso que eu estou falando, né? Não é só porque aí a gente vai começar a ficar comparando, não, aquele ali é bem justo. Não, eu estou falando de uma mudança interior que o Senhor faz, que resulta em mudanças exteriores. Agora, irmãos, então assim, no capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, aqui de novo a expressão, nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Mas vamos aqui, irmãos. A segunda evidência de alguém que nasceu de novo é não viver na prática do pecado. Veja, não viver na prática, não estou dizendo não pecar. Não é isso. É não viver na prática do pecado. Mas o que acontece com uma pessoa que nasceu de novo? Certamente ela peca, não peca? Os cristãos pecam. Mas o cristão que peca... Eu ouvi de um irmão uma vez, ele fazendo uma definição do que é um cristão, em simples palavras, ele disse: o cristão é um péssimo pecador. Essa definição é ótima. Sabe o que quer dizer? Que o cristão peca, mas ele não sente prazer nisso. Ele sente dor, ele sente angústia. Então essa já não é tanto uma mudança no aspecto exterior, mas que fala de novo do aspecto interior, que é uma prova deste novo nascimento. Você quer saber se você realmente nasceu de novo? Se o Senhor te deu um coração? Qual é o seu relacionamento com o pecado? Deixa eu fazer uma pergunta mais clara. Qual foi a última vez, irmão, que você chorou se arrependendo pelos seus pecados? Porque pecar, irmão, eu sei que você peca. Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos Deus de mentiroso e a sua verdade não está em nós. Pecar, irmão, você peca. Praticamente todos os dias, se não todos os dias, se não quase em todos os seus pensamentos, ações e palavras. Você peca, irmão, mas isso te entristece? Isso te entristece? Se você nasceu de novo, irmão, você deve ficar triste com o pecado. O que acontece? Me parece que também hoje esse negócio, não tem nada a ver, eu nasci de novo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou para as reuniões e está tudo certo. Não está tudo certo, irmão. Analise sua vida de verdade, irmão. De verdade. Não comece a achar que as coisas são normais, porque alguém que é nascido de Deus, a divina semente permanece nele. Quer dizer isso? Que essa divina semente permanece nele. E isso é uma grande salvação. Isso é nascer de novo, irmão. Porque eu sou um homem miserável. Eu sou um pecador, mas há uma divina semente implantada no interior daqueles que nascem de novo. Que quando eles pecam, por mais que o pecado dê um prazer momentâneo, eles não conseguem nem dormir depois. Eles não conseguem lidar bem com isso. O cristão é um péssimo pecador. Ele não consegue lidar bem com isso. Ele peca e ele fica mal. Deve ser assim, irmão. Deve ser assim com você. Eu pergunto novamente. Qual foi a última vez que você chorou arrependido pelos seus pecados?
arrependido. Aliás, irmão, eu acho que um cristão, ele mal pode ir em oração sem se arrepender. A cada oração que ele faz, a cada momento que ele faz, ele tem que se você tem o costume de orar no final do seu dia, agradecendo ao Senhor por aquele dia, só faça uma retrospectiva na sua mente do seu dia. Veja quantos pecados você cometeu. Isso não te faz pedir perdão. Tem que ser assim, irmão. O cristão nascido de novo, ele não vive praticando o pecado. Ele cai, irmão. Ele escorrega, sem dúvida. Mas ele não pode ficar em paz com esta situação. Há uma divina semente. Isso deve ser, irmãos, também para a gente se checar, mas também motivo de alegria, sabia, irmão? Se isso acontece com você, isso deve te alegrar, irmão. Já tive muitas conversas com irmãos e às vezes analisando a minha própria vida, eu olho e falo, meu Senhor, que homem miserável eu sou. Aí eu paro e penso, mas eu só estou pensando isso porque há uma operação da graça no meu coração, porque eu não pensaria isso. É uma divina semente implantada que você não consegue viver achando que está tudo normal. Mas se a pessoa vive pecando e está tudo bem, tem que analisar, né? Tem que analisar se o que aconteceu foi genuíno mesmo. Se houve novo nascimento mesmo. Por isso, irmãos, esse assunto é importante. Por exemplo, por que a igreja tem que disciplinar cristãos que pecam? Por quê? Essas consciências podem estar cauterizadas, eles precisam ser disciplinados. Mas se eles pertencem ao Senhor, se eles nasceram de novo, se há uma divina semente, eles se arrependerão de seus pecados. Por isso, saber destas coisas é tanto bom para checar a nós mesmos, como para viver em assembleia, irmão. É necessário. Como é que você vai chamar de irmão uma pessoa que nunca faz uma oração de arrependimento? Meu Deus! Nunca! Ela atingiu um... Não, irmão. O cristão, ele se sente um miserável. Irmão. O cristão, ele se sente assim porque ele peca ainda. Ele se sente mal por isso. E ele só se sente assim porque uma divina semente foi implantada. Ele é nascido de Deus. Nascido. Ele não pode conviver bem com isso. É um péssimo pecador. Vamos para o 1 João, capítulo 5, versículo 1. Então, o primeiro, a prática da justiça. Deve haver diferença entre o ímpio e aquele que diz que é nascido de Deus. O segundo, não vive na prática do pecado. O terceiro ponto, amor aos irmãos. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, a primeira coisa aqui dita, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por quê, irmão? Porque ninguém pode crer se isso não lhe for dado como um dom de Deus. A fé é dom de Deus. Então, se uma pessoa crê em Cristo, não só eu acredito em Jesus, mas estão falando da fé genuína, verdadeira, então ela é uma pessoa nascida de Deus. Mas o versículo continua, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que ama ao que o gerou. Quem o gerou? Deus. Então todo aquele que ama a Deus deve amar também aquele que foi gerado por Deus. Então, o cristão deve amar seus irmãos. Qual é a prova de que ele nasceu de novo? Que ele ama seus irmãos. Aí, irmão, porque não vamos ficar filosofando aqui sobre o amor, não. Vamos falar mais claramente, diretamente. Quando você ama pessoas, você quer estar próximo destas pessoas? Quer, você ama. Como é que alguém disse cristão, nascido de novo, mas não tem prazer na reunião do povo de Deus? Não está alguma coisa estranha? Não está ali alguma coisa...
Como é que essa pessoa diz que é nascida de Deus? Ela não tem prazer em estar entre os filhos de Deus. Ela não ama o convívio dos irmãos. Podemos dizer que esta pessoa nasceu de novo? Que houve este milagre, essa cirurgia espiritual de dar a essa pessoa um novo coração, mudar a sua disposição mental, mudar seu interior? Se ela ainda prefere outras pessoas, ela ainda prefere outros convívios, além do que da casa de Deus, podemos dizer que esta pessoa é nascida de Deus? Nasceu de novo? Não, irmão, a palavra diz. Não podemos dizer isso. Amar aos irmãos. Claro, há muitas implicações também nessa questão de amar aos irmãos. Que aí nós passamos a conviver, irmãos. Nós somos terríveis, né? Pecadores. E amar aos irmãos significa perdoá-los, colocar as diferenças na cruz, todas essas questões. Mas por que, irmãos? E muitos irmãos aqui, muito tempo de conversão, muito tempo. É fácil, irmão, caminhar em assembleia? É fácil, irmãos. Estar juntos? É fácil. Lidar com a carne uns dos outros? É fácil, irmão. Mas por que nós não abandonamos a comunhão dos santos? Por que, irmãos? Porque foi plantada uma divina semente. Por que é que quando há problemas numa assembleia nós temos que chorar e nos arrepender? Quando há diferenças. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nós nascemos de novo. O Senhor nos deu um coração para amar a sua palavra e amar aos irmãos. E é por isso, irmão, que por mais dificuldades que uma assembleia tenha de relacionamentos e estas coisas, se uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo, a divina semente permanece dentro desta pessoa, essa nova vida sempre vence, sempre vence. Por mais que nossa serviço seja dura, por mais que a gente seja cabeça dura, o Senhor sabe constranger o coração de seus filhos. E nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que andar juntos. Não podemos abandonar a Assembleia dos Santos. Ah, mas hoje está mais fácil também, né, irmão? Tem muitos restaurantes, é só trocar de menu, né? As pessoas também têm feito isso. Se está com problema numa Assembleia, vamos para outra, que é melhor. Porque amar os irmãos também não é simples. Então, vamos trocar. Não, uma pessoa nascida de novo, ela quer amar os irmãos. Ela quer estar junto com o povo. Ela tem prazer nisso. Irmão, uma pessoa nascida de novo, nascida de Deus, deve não ver a hora de chegar o momento da reunião dos santos. Deve ser um momento muito aguardado para essa pessoa. Eu tenho prazer nisso. Porque o Senhor me deu um coração agora para amar sua palavra, amar os irmãos. Eu tenho que ter prazer nisso. Essa é a minha prioridade. Isso é uma pessoa que nasceu de novo. O Senhor trocou as suas disposições. Claro, as pessoas incrédulas, ímpias, não têm prazer nisso. Não têm prazer na palavra de Deus. Não tem. E esse é o quarto ponto, irmãos, de uma pessoa que nasceu de novo. Amor pela palavra. Primeiro, prática da justiça, não viver na prática do pecado. Terceiro, amar aos irmãos. Quarto, amor pela palavra. Nós antes, quando estávamos mortos em pecados e delitos, não tínhamos prazer na palavra de Deus. Nenhum. Mas o Senhor então nos deu um coração para amar a palavra. Eu as inscreverei no seu coração. O Senhor inscreve sua palavra no coração. E vos farei andar. O Senhor dá um novo coração a seus filhos para amar a palavra. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desejai ardentemente,
como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que acontece com crianças recém-nascidas? Elas desejam ardentemente leite. O que acontece com cristãos que nasceram de novo? Eles desejam avidamente a palavra de Deus. Avidamente a palavra de Deus. E veja, irmãos, a evidência do novo nascimento é a perenidade do que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer com perenidade? Que as coisas continuam acontecendo. Continuam. Você continua se arrependendo dos seus pecados. Você continua amando os irmãos. Você continua amando a palavra. Continuamente. Continuamente. Se não é contínuo, então não é novo nascimento. Se tem curta duração, não é novo nascimento. Porque a divina semente tem que permanecer, é o que a palavra diz. Então essa é a quarta marca. Amor pela palavra. Irmão, e eu sei que na sua natureza, você não ama a palavra. Mas o Senhor então te deu uma nova natureza. Te deu um novo coração. Te fez nascer de novo. Um coração para amar a palavra. Mas não tem momentos, em que você não está disposto a ler a palavra? Em que você não quer ler a palavra? Em que você está cansado? Você consegue conviver muito tempo bem com isso? Se você nasceu de novo, não. Não consegue. Graças a Deus, irmão, por essa salvação. Porque se depender de mim e de você, o que acontece com a gente, irmão? O que acontece? Estamos entregues, mas não estamos entregues. Ele nos deu uma divina semente, Ele nos deu um novo coração. Então eu posso, sim, por causa do meu desleixo, minha carne, passar algum tempo. Mas não consigo conviver bem com isso. E ninguém que nasceu de novo consegue conviver bem com isso. Então começa a se sentir mal. E o que acontece? A bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. E nós voltamos à palavra. Nós voltamos às Escrituras. Graças a Deus. Isso é com tudo que eu tenho falado até agora. Com tudo. Quando nós estamos pecando e nos alegrando no pecado. Porque o pecado tem um prazer momentâneo. Você pode conviver bem com isso por muito tempo. Se nasceu de novo, não. Não. Você se sente mal. Mal, graças a Deus. Graças a Deus nos sentimos mal. Graças a Deus há um incômodo no nosso interior. Se não há, onde está a evidência do novo nascimento? Onde está? Veja, irmão, que isso é interno, né? Isso acontece lá. Só você pode responder isso. Se você tem esses incômodos no seu interior, só você. Claro, isso fica notório diante dos outros também pelas manifestações exteriores. A fé cristã começa de dentro para fora. Sempre. Mas se nunca tem fora, então também não aconteceu nada dentro. Então também não aconteceu nada no interior. Porque deve se manifestar exteriormente as coisas. Quinto ponto, irmãos. Vitória sobre o mundo. Vamos voltar a 1 João, capítulo 5. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Então, um cristão, um nascido de novo, ele vence o mundo. Tá, mas o que é isso? O que é vencer o mundo? Vamos com o próprio apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15. Entender o que é esta vitória sobre o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, agora vamos ver o que é o mundo então. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo.
A concupiscência da carne. Vamos trocar essa palavra concupiscência, que é difícil, simplesmente para desejos carnais. Desejos carnais. O cristão vence os desejos carnais. Sempre, sempre vence. Toda vez? Não, não é isso que o texto diz. Mas que o cristão vence os desejos carnais. Irmão, você é derrotado pelos desejos carnais algumas vezes? Varões, vocês são derrotados pelos desejos carnais? Na sua mente, no seu olhar? São derrotados às vezes? Mas isso te constrange? Isso te faz chorar? Isso faz você ir ao Senhor e falar: me ajuda, Senhor. Eu não quero mais isso. Então você está vencendo o mundo. Você está vencendo. E esta vitória vai ser progressiva em sua vida. Também não vamos ficar achando que também é só chorar, não, irmão. Não estou falando que é isso. Então, se eu choro bem, está tudo certo. Não estou falando que é isso. Mas que o arrependimento, às vezes ou não, manifesta em lágrimas. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que se você se arrependeu, você vai abandonando. O cristão, nascido de novo, ele não pode se acostumar. Ele tem que vencer o mundo. Mesmo que sejam pequenas vitórias. Tem que ir crescendo nisso. Tem que crescer nisso. Porque o que vence o mundo? A fé que foi dada a ele. Se não vence, então a fé que foi dada é imperfeita. E nós não cremos nisso. Nós não cremos que Deus dá fé imperfeita aos homens. Nós cremos que Ele deu todas as coisas para nós. Sua natureza divina foi implantada em nós. Nós cremos nisso. Então nós venceremos nossos desejos e apetites carnais. Verdadeiramente nascido de novo, vence os desejos carnais. Cai às vezes, cai. Peca às vezes, peca. Mas o Senhor, por sua bondade, conduz ao arrependimento. E Ele vai vencendo, Ele vai crescendo em graça. Não é possível, irmãos, que a mesma pessoa que você era no início da conversão, as mesmas coisas continuem caindo aqui. Sempre. Não há progresso nenhum. Estranho. Pode ser que um cristão tenha dificuldades com um determinado pecado durante sua vida inteira. É verdade. Pode ser. Mas com todos os outros também a mesma coisa? Então é estranho. Nós temos que vencer os desejos carnais. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os desejos cobiçosos, as coisas deste mundo, então, as fascinações do mundo. Então, e o mundo há muitas fascinações. Se nós conhecemos os nossos corações, eles são fascinados por muitas coisas. Né? Um cristão pode cair nisso, irmão? Das fascinações deste mundo? Pode, irmão. Pode ser seduzido por estas coisas? Pode, irmão. Ele pode ficar seduzido por riquezas, por outro? Pode. Mas ele tem que vencer, irmão. Ele não pode se afundar nisso. Se ele se afundar nisso, então não lhe foi dada a fé verdadeira e ele não é nascido de novo. Um cristão fascinado por este mundo. Então agora ele só vive para trabalhar porque ele quer conquistar as coisas deste mundo e ele está atolado nisso, querendo isso, querendo as coisas. Então ele deixou de reunir, ele deixou tudo porque ele está fascinado pelas coisas deste mundo. Fascinado. Pode ser que por um momento isso aconteça, irmão. Mas para sempre? Então não nasceu de novo. Então não tem a divina semente. Mas se ele tem a divina semente, então esse fascínio, ele vai ver que loucura ele está cometendo. E ele vai chorar amargamente. E ele vai se arrepender. Sempre, irmão. É isso que a divina semente faz. É isso que o novo nascimento faz com o cristão. Ele retorna ao arrependimento. A bondade do Senhor conduz. Senão ele não pode dizer que ele é nascido de novo. E veja, irmão, eu não estou dizendo que o cristão se arrepende porque ele percebeu alguma coisa. Não. Mas porque há uma ação da graça sobre a vida dele. Só assim. Eu passo agora para o último ponto, irmão, das evidências.
Vamos lembrar as evidências. A primeira, a prática da justiça. A segunda, não viver na prática do pecado. A terceira, amor aos irmãos. A quarta, amor pela palavra. A quinta, a vitória sobre o mundo. A sexta, guardados por Cristo. 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deixa eu ler novamente, irmãos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, uma pessoa que nasceu de novo, não vive em pecado. Antes, aquele, em letra maiúscula, é Cristo. Então vou ler aqui. Antes, Cristo, que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não o toca. Não lhe toca. Esta é a prova final, se uma pessoa é nascida de Deus. Esta pessoa nascida de Deus é guardada pelo Senhor. E o maligno não lhe toca. Deixe-me dar um exemplo claro de uma pessoa que é guardada pelo Senhor. Vamos lembrar do exemplo de Pedro. O Senhor disse assim para Pedro: olha, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O cristão pode muitas vezes ser peneirado como trigo, e como Pedro, negar ao Senhor. Pode, mas será que ele deixou de ser guardado pelo Senhor, que rogou por ele? Não, Pedro caiu. Pedro negou ao Senhor. Mas o que acontece com Pedro? Nós vemos ele chorando amargamente. Mas nós vemos algo mais, irmãos. Nós vemos o Senhor indo até ele. Dizer: Simão Pedro, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? Eu quero concluir com esta evidência do novo nascimento. É que uma pessoa realmente nascida de novo será guardada pelo Senhor e nunca escapará de suas mãos. Mesmo que ela caia em pecados, ela não escapará das mãos do Senhor. E João fala isso nas suas epístolas. Quando há uma questão sobre os que saíram, eles saíram dos nossos, do nosso meio, porque eles não eram dos nossos. Ou seja, em outras palavras, eles deixaram a comunhão, eles não pertencem mais não têm mais o nome de cristãos porque eles nunca nasceram de novo. É isso que João está dizendo. Eles nunca nasceram de novo, eles nunca foram dos nossos, por isso nos abandonaram. E um cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo. Veja, irmão, o tempo inteiro, não sei se vocês perceberam isso, eu não estou falando da sua capacidade de se manter no caminho. Não estou. E não estou pedindo para você analisar a sua vida, ver se é bom o suficiente. Estou pedindo para você analisar se a graça está agindo na sua vida. Se a divina semente age na sua vida. Porque não tem bondade em você. É isso, esse é o ponto. Estou dizendo se durante estas evidências você está vendo a ação da graça no seu interior. É isso. Irmão, para finalizar, se você é um nascido de novo e você já caiu em muitos e muitos pecados, e você vê pessoas que também, você olha para o lado e vê pessoas que também caíram em pecados semelhantes e nunca mais, você já viu pessoas terminarem sua vida sem Cristo, e aí você olha e fala: meu Deus, mas por que isso não aconteceu comigo? É porque você é guardado por Cristo, se você nasceu de novo. Porque Ele está sempre, por sua bondade, te conduzindo ao arrependimento. Que segurança, irmão, pertencer a Ele. Mas não descanse, irmão. Não descanse nesta segurança se você não vê estas evidências. Não descanse. Não descanse se o seu relacionamento com o pecado é de alguém negligente. Se você não sente peso, dor, se as fascinações do mundo te chamam a atenção e você está inclinado a elas,
e nunca há vitória sobre isso. Não descanse se você não ama os irmãos. Não descanse. Fazei prova da sua vocação e eleição. Veja se você realmente nasceu de novo. E veja, irmãos, eu coloquei aqui 6 evidências. Poderia haver 10, 15, 20. Selecionei alguns versículos. Suficiente para que nós analisássemos algumas coisas. Se em todas estas evidências você viu que há em você ação da graça, então agradeça ao Senhor, irmão. Seja grato ao Senhor. Por mais paradoxal que seja, o cristão ele fica triste demais quando peca. Mas depois que ele vai ao arrependimento, a forma como ele levanta de lá, nenhum homem nunca vai sentir isso. Só o cristão, irmão. Só o cristão pode sentir que a bondade do Senhor o conduziu ao arrependimento e ele se arrependeu e sentir a ação da graça quando ele se levanta do seu arrependimento. Agora, se isso não acontece com você, peça ao Senhor que tenha misericórdia de você. Dou a palavra aos irmãos agora para falarem, orarem.